Nessa edição do Reportagem em Pauta, vamos falar da querida Cidade Canção. Você sabia que uma das lendas do nome Maringá surgiu de uma grande história de amor? Diz uma das lendas que o nome Maringá surgiu da combinação do nome de uma linda nordestina chamada Maria do Ingá, que ao partir deixou o coração de seu amado em pedaços. E quem diria que o maior monumento da cidade seria palco de grandes histórias de amor. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste. Construída no ano de 1972, o monumento é a maior catedral da América Latina, tendo 124 metros de altura, propiciando uma vista encantadora. Maringá não é conhecida apenas por sua catedral. Segundo a revista Exame, de março de 2017, a cidade foi considerada a primeira melhor para se viver. Entre vários motivos citados pela revista, o agronegócio é o que impulsiona a economia da cidade desde seus pioneiros. Volta aqui pro meu sertão. A boa safra agrícola e o crescimento no setor de aviários têm impulsionado a agropecuária na região, que tem ido na contramão da crise nacional. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do agronegócio em Maringá. A história da agricultura maringaense começa com a colonização do norte do Paraná, que teve início no fim do século XIX. A região era predominantemente ocupada por florestas de Mata Atlântica, atraindo a atenção de produtores rurais paulistas e mineiros devido à presença da terra roxa, que é extremamente fértil. Sua janela eu cantava o dia. É um solo bom, é assim, tudo nasce, tudo produz muito bem aqui. O presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borg, conta como se deu a colonização e os primeiros plantios naquela época. O modelo implantado, que eram pequenas propriedades, onde se usava basicamente a mão de obra familiar. O presidente ainda comenta sobre o fato de a terra maringaense ser um solo de bom cultivo. Em função dessa peculiaridade da região, de solo, de clima, nós estamos aqui em cima do Trópico de Capricórnio, então é uma região tropical onde você tem possibilidade de cultivar várias culturas, várias criações, várias atividades. O principal interesse dos fazendeiros que se aventuraram a desbravar a região era aumentar a área de produção de café. A localização privilegiada e o fato da cidade ser cortada por ferrovias e rodovias consolidaram Maringá como um forte polo no agronegócio. A desaceleração da economia parece não ter afetado o agronegócio, pelo menos não negativamente, já que a desvalorização do real impulsionou as exportações e fortaleceu o setor ao longo do último ano. O país encerrou o primeiro trimestre de 2017 com exportações recordes e o Paraná desponta como um dos fortes nomes neste cenário, respondendo por 33% do que foi vendido pelo Brasil no período. E com os números tão elevados na agricultura, Maringá impulsiona Paraná a ser um dos estados que mais produz no país. Tecnificada, produtiva, diversificada, e isso dá sustentabilidade ao agronegócio e à região e ao município de Maringá. O Paraná é um ponto fora da curva no meio da crise que assola o país. É o que afirma o Valor Econômico, um dos jornais de economia mais importantes do Brasil. A produtividade média da soja será de 3,6 mil quilos por hectare neste ano no Paraná, montante 12% superior à quantidade dos Estados Unidos. O estado, portanto, toma a liderança do país norte-americano na produção do grão, afirma o Valor Econômico. Além do recorde de produtividade, o Paraná também desponta na colheita. Neste ano, serão colhidas 19 milhões de toneladas de soja, montante 13% superior ao registrado em 2016.
Não só a soja, mas o agronegócio como um todo é um propulsor da economia do estado. A boa safra de grãos de 2016-2017, com produção recorde variando de 39,2 a 42,2 milhões, deve ainda puxar outros setores da economia, como a indústria de alimentos e a construção civil. A estimativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, é que o PIB do agronegócio suba 1,5% neste ano no estado, ante a queda de 2,4% projetada para 2016. Edna Rodrigues Gomes é agricultora da região de Maringá há 40 anos e conta um pouco da importância da agricultura em sua vida. A agricultura na minha vida é tudo, que a gente sobrevive disso, né? Da agricultura. Para mim é tudo. A agricultora comenta sobre o lucro e a valorização do mercado agro atualmente. Para nós tem dado lucro sim, porque a gente sobrevive disso aí, né? Então, tem dado lucro pra gente sim. Para mim, eu acho que é valorizado sim, porque a maioria do pessoal sobrevive da agricultura, né? Então, para mim, eu acho que é valorizado sim. E aparentemente, pode-se até pensar erradamente que a agricultura não seja tão importante. É um pensamento errado e equivocado, porque na realidade, basicamente a indústria que nós temos aqui é a indústria de transformação de produtos agrícolas. Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas. Não é preciso sair de Maringá para viajar até o outro lado do mundo. Conhecer novas pessoas e culturas está mais perto do que se imagina, como por exemplo este pedacinho do Japão, dentro do Parque do Ingá. Na reportagem a seguir, você confere como os japoneses estão fazendo parte do nosso cotidiano. Há mais de 100 anos, os japoneses migraram para Maringá. A maioria veio para as terras tupiniquins no final do século XIX, no navio Kasato Maru, buscando uma vida melhor. Trabalharam nas lavouras, ajudam na construção da cidade e influenciaram de forma positiva e significativa a nossa cultura. Na correria do dia a dia, deixamos passar detalhes históricos dessa cultura, como por exemplo esse pequeno espaço dentro do Parque do Ingá. Você sabia que ele foi inaugurado pelo próprio príncipe japonês? O Jardim Imperial Japonês foi inaugurado em 21 de junho de 1978, durante uma passagem do então príncipe Akihito e sua esposa Michiko, hoje imperador do Japão. O jardim representa o elo que a cidade tem com os orientais. Vieram de tão longe, do outro lado do mundo, chegaram com os mais diferentes costumes, trajes e comidas, com as mais diversas histórias, e não foi diferente com a Suelen Otto. O costume japonês é o oposto brasileiro, né? Assim, é um povo bem tranquilo, bem na deles. Dificilmente você vai ouvir barulho. Os vizinhos são bem calmos, parece que nem tem vizinho. Diferente aqui do Brasil, né? Segundo uma pesquisa realizada em 2009 pelo Departamento de Estatística da Universidade Estadual de Maringá, a cidade possui cerca de 4,5% de imigrantes nipônicos, sendo eles 6% pessoas nascidas no Japão, 35% filhos nascidos no Brasil, 37% netos e 13% bisnetos de japoneses. Foram ganhando espaço e reconhecimento dos locais. Hoje, eles são parte significativa da população. A cultura japonesa está bem presente em Maringá. Existem vários parques, várias lojas, restaurantes. E assim, em Maringá um vínculo com a cidade de Kakogawa no Japão. Então é a cidade irmã. Então sempre tendo intercâmbio, as duas cidades se ligando mesmo. Junto consigo, trouxeram uma diversidade cultural tão grande que foi impossível para a maioria de nós não nos encantarmos. Não foi diferente com Walter Ribeiro, dono de uma livraria especializada na cultura geek em geral.
Ele nos conta que se apaixonou pela cultura desde criança. Desde criança eu gosto disso. Uma das minhas primeiras lembranças é eu de cuequinha na frente da TV, com 2 anos, 3 anos, assistindo Spectroman, preto e branco, né, com a Mara Maravilha. Eu sou apaixonado por Jaspion, assisti Cavaleiros, Dragon Ball, então eu cresci com isso. Eu trocava o meu dinheirinho da mesadinha lá do lanche para comprar gibizinho, para comprar os mangás. Na minha adolescência, na escola, eu sempre queria chegar num local desse. Eu lembro que eu via as fotos na revista, antes de ter internet ainda, né, que a internet discada, vamos dizer assim. A busca pela leitura de mangás, ou até mesmo a coleção deles, aumenta gradativamente a cada evento anual que a cidade possui. Maringá hoje possui livrarias e eventos grandiosos que celebram a cultura, como o Anime Enga. O anime e o mangá foi a grande porta, talvez assim, para conseguir conhecer o Japão, já que era um mundo fechado até o início de 2000. Trazendo a cultura assim dos desenhos animados, podemos conhecer bastante como que é o costume japonês. Os fãs dos desenhos japoneses são chamados de otakus. Não se sabe exatamente quantos maringaenses são amantes da cultura geek japonesa, mas sabemos que a cada ano que se passa, esse carinho por um mundo tão distante só aumenta. Mas a parte mais bacana do evento, eu faço uma comparação com o carnaval. Carnaval é festa. E no evento você também está festando. Você vai estar de cosplay sem ninguém te julgar. Você vai estar comprando várias coisas que você gosta. E às vezes você vai ver na sacolinha de alguém um negócio que você queria muito. Poxa, aonde você achou isso? O cara já cata, te leva para o stand, fala, foi aqui, foi tanto, não sei o quê. Então assim, conhecer pessoas, encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você, como eu disse antes, apaixonados pelas mesmas coisas que a gente. Então, quando você encontra um amiguinho que gosta das mesmas coisas, é tipo, desculpa falar, pode parecer bobeira, mas é algo gostoso, algo mágico. Então assim, imagina que você tem 10 amigos, no evento você tem 1000 amigos. Então assim, ninguém vai te julgar porque você está usando um cosplay, ninguém vai te julgar porque você está comprando alguma coisa, né? Acho que o evento ele é importante para unir o público, né? Para mostrar que o negócio é forte. O preconceito com os otakus ainda existe, mas Walter tem um recadinho para os famosos haters. Eu penso o seguinte sobre hater, eu acho que respeito acima de tudo. Não é porque você discorda da minha opinião que a gente vai brigar. Então, tendo respeito e educação, segue o mundo. Eu só não acho bacana, né? É coisa de criança, você podia estar fazendo outras coisas. É uma brincadeira meio pesada, né? Mas eu acho válida. Cuidado com as coisas que você vai falar, vai dizer, porque palavra e bala de revólver, depois que sai, não volta. As duas ferem e as duas matam. E sabe aquela brincadeirinha? Sabe o nerd que você zoa hoje, ele pode ser o seu patrão amanhã? Eu acredito nisso. Então, as pessoas que se destacam, as pessoas que vão para frente, elas se esforçaram para isso. Então, independente se você vai ser o super atleta da escola ou se você vai ser o nerdão da escola, respeito. Acho que é o mínimo esperado. Educação vem de casa, respeito você aprende desde pequenininho. Então, assim, esse lance de haters comigo não tem muita vez. Eu ignoro, tesouro e acaba o papo. São milhares de histórias que cruzam umas com as outras, que cruzaram com as nossas e que hoje, de forma inegável, são parte de quem são os maringaenses. Maringá, uma cidade com mais de 400 mil habitantes e que possui um estádio de futebol com capacidade de mais de 20 mil pessoas, mas que, infelizmente, não tem nenhum time oficial de futebol. Veja na reportagem a seguir. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. Existe um ditado que diz que a coisa mais importante sobre o futebol é que no fim das contas não se trata apenas de futebol, seja no profissional, amador ou até mesmo a pelada do fim de semana. A história do esporte é carregada de significados e sensações únicas para cada torcedor. O futebol é um dos esportes mais populares e atualmente o mais praticado em todo o mundo. E o nosso país, o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país que mais representa esta modalidade esportiva. Maringá não fica atrás quando o assunto é o esporte. Você já ouviu falar do Grêmio Maringá e do Maringá Futebol Clube?
Ah, não podemos esquecer também do nosso estádio, o Willie Davis. Mas você sabe quem são os apaixonados por futebol aqui em Maringá? Conheça agora a história do futebol na Cidade Canção. Uma referência para o maringaense é o time mais tradicional da cidade, o Grêmio Maringá. O Galo nasceu em 1961. Alvinegro desde criancinha, o preto e branco estampam seu uniforme. Os primeiros modelos podem ser vistos na exposição Futebol Maringá Memória. De Paula é jornalista e um grande fã do futebol em Maringá. Ele é curador de uma exposição que acontece na cidade. Olha, o futebol entrou na minha vida muito antes do jornalismo, né? O futebol entrou desde os tempos de criança. O jornalismo ele só me possibilitou que eu conhecesse mais pessoas que pudessem escrever sobre ele. E depois de escrever sobre ele, eu comecei a me inteirar mais sobre o futebol da cidade de Maringá. Não só o futebol profissional, com o Grêmio Esportivo, o Grêmio Maringá, o Grêmio Esportes Maringá, mas também do futebol de salão e também de outros esportes. No fim das contas, eu trouxe o esporte para a minha vida pessoal e profissional. Camisas, flâmulas e muita história para contar. A exposição é itinerante e foi organizada para celebrar os 70 anos de Maringá. Maringá, o futebol começou junto com a cidade, na década de 40. Na década de 50 sempre foi o amadorismo. Aí começa os anos 60, Maringá conheceu a época de ouro do futebol. Foi a partir de 61 com o surgimento do Grêmio Esportivo Maringá. E foi uma época que o torcedor maringaense e da região era muito feliz. O acervo mostra que a história da cidade pode sim ser contada através do futebol. Os melhores momentos desta trajetória aconteceram num palco que tem nome e sobrenome. A história do futebol maringaense tem como um dos protagonistas esse estádio aqui, nosso famoso Willie Davis. A casa de todos os torcedores maringaenses carrega o nome do homem que liderou a expansão de Maringá, Willie da Fonseca Brabazon Davids. O estádio foi fundado em 1953. A estrutura atual tem capacidade para 20 mil pessoas. Em 1961, o estádio foi entregue para a Prefeitura de Maringá. Marco Aurélio Rocha, ex-goleiro do Flamengo e figura icônica do esporte na cidade, recorda todos os tempos de ouro do futebol maringaense. O momento mais importante realmente foi quando o Grêmio, sem dúvida nenhuma, foi o campeão. Lamentavelmente, esse Grêmio, o atual Grêmio, é um Grêmio, com toda sinceridade, sem planejamento, é um Grêmio que é tratado de uma maneira para 30 dias. 1965 foi um ano histórico. O Grêmio Maringá recebeu em casa uma das equipes mais fortes do Brasil na época, o Santos Futebol Clube. Neste gramado já jogaram craques como Coutinho, Pepe e até o rei do futebol, o Pelé. Na ocasião, o time da casa perdeu, foi 11-1. Mas a torcida não ficou triste não, estava comemorando o aniversário da Cidade Canção. Completava 18 anos. Esse estádio que nós estamos aqui hoje, o Willie Davis, vivia absolutamente lotado em todas as partidas que existiam. O público vinha, a família vinha, todo mundo vinha para assistir os jogos. Era realmente uma coisa muito bacana. Os domingos eram alegres, festivos, os times eram bons, todos que representavam o Grêmio de Maringá. A cidade ganhou outro personagem na história recente do esporte, o Maringá Futebol Clube, fundado em 2010. O tricolor alcançou a primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2014, com uma equipe forte que disputou a final contra o arquirrival vizinho, o Londrina. Apesar da derrota, o feito colocou a cidade de Maringá em uma final de campeonato paranaense após 33 anos.
A trajetória de sucesso do Grêmio e a ascensão do Maringá Futebol Clube são lembranças do passado. Atualmente, os dois clubes municipais encontram dificuldades e desafios para se manterem na elite do futebol estadual e nacional. A realidade de hoje é que nós temos o Maringá Futebol Clube e o Grêmio de Esportes Maringá. O Maringá Futebol Clube está numa tentativa de se fazer um clube empresa, de se pensar em se organizar antes de entrar em campo e não simplesmente jogar 11 camisas para 11 jogadores e aí ver como vai ser. O declínio do futebol maringaense tirou os holofotes em cima da cidade, logo no país do futebol. Apesar disso, se alguém tem dúvida da paixão do maringaense pelo futebol, aqui vai o recado. A gente torce realmente para que o Maringá ele consiga alcançar os seus objetivos, que é montar um time na cidade para que o torcedor compareça. Estamos torcendo para isso, para que tenhamos uma equipe na primeira divisão, para que voltem novamente o público a se integrar com a equipe se integrar com a torcida, as pessoas se integrarem entre elas, enfim, né? Termos de volta o futebol que tanto o povo gosta, precisa e merece. Maringá, Maringá, tricolor és campeão. Esta edição do Reportagem em Pauta fica por aqui. Agradecemos sua companhia. Até a próxima. Maringá, Maringá.